Bom dia. Segundo o mapa da violência, a arma de fogo mata 5 pessoas por hora no Brasil. Família de jovem com doença rara faz apelo por moradia adaptada. No estúdio, vamos falar sobre a hipertensão e os cuidados com a saúde. E mais, Motoclube perde para a Ponte Preta e dá adeus à Copa do Brasil. Hoje é 14 de maio de 2015. O Bom Dia Maranhão já está no ar. A cada 1 hora, 5 pessoas foram mortas por armas de fogo no Brasil em 2012. Ao todo, mais de 42 mil vidas foram perdidas após disparos de armas de fogo. Vamos falar ao vivo com o repórter Eduardo Ericeira, que tem outras informações sobre esse assunto. Bom dia, Ericeira. Esses números fazem parte do mapa da violência, não é isso? Isso mesmo, Dalcena. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Mapa da violência que deve ser divulgado hoje, Mapa da Violência 2015, mas como você bem disse, são dados relacionados ainda ao ano de 2012. São números aí bem preocupantes, viu, Dalcena, que preocupam as autoridades, principalmente ligadas à segurança pública em todo o país. Como você disse, a cada hora 5 pessoas foram assassinadas em 2012, segundo o Mapa da Violência, aqui no Brasil. A cada hora 5 pessoas, 5 homicídios registrados em todo o país no ano de 2012, o que totaliza aí mais de 42 mil pessoas que foram assassinadas em todo o país. Outro dado importante é que 94% dessas vítimas são do sexo masculino, ou seja, quase total aí, quase 100%, 94% foram homens que foram assassinados. Um outro dado que preocupa, esse mapa da violência, ele foi criado, o balanço dele começou a ser divulgado no ano de 1980. E esse balanço de 2012 é o pior da história. É o pior da história em números aí de homicídios. E de 1980, quando foi criado aí, quando começou a ser divulgado o mapa da violência, até esse agora de 2015, que é relativo ao ano de 2012, foram mais de 880 mil pessoas que foram assassinadas em todo o país ao longo desses anos. E o que é mais preocupante, não se tem uma perspectiva de melhora tanto na segurança aqui no estado do Maranhão, como nos outros estados brasileiros. É o que a gente vem percebendo, infelizmente. Dalciana. Obrigada, Eduardo, pelas informações. Bom dia, bom trabalho para você. Você vai conhecer agora a história de uma jovem que tem uma doença rara e que foi desenganada pelos médicos quando ainda era bebê. Ela sobrevive superando os desafios diários. A mãe, que mora de aluguel, ganhou uma casa do Minha Casa Minha Vida, mas não pode fazer a mudança sem antes adaptar o local. A menina ficou mais velha e agora já se tornou uma jovem. No dia 14 de julho, Graziele Alves Regis completa 22 anos. Isso porque, quando ela nasceu, os médicos falaram à mãe que a menina sobreviveria no máximo 6 meses. Ela sofre de uma hidrocefalia gigante, mas tem resistido bravamente à doença. Mas a família passa por dificuldade. A mãe de Graziele está desempregada há mais de 1 ano. Renda só do marido, que é vigilante, e de um salário mínimo, que é do auxílio doença. Além do casal e de Graziele, são outras 2 irmãs mais novas. Só de aluguel na casa em que moram são R$ 700. Dona Adalgisa foi contemplada com um imóvel no programa Minha Casa Minha Vida no ano passado, mas não pôde se mudar, porque a casa não possui um cômodo que dê para abrigar Graziele. Por isso deseja fazer uma reforma no imóvel para poder se mudar com a família. Casa da Nova Terra, né? Onde ficou contemplada, os quartos são pequenininhos. Não cabe a cama dela, não cabe a minha, porque ela sempre dormiu comigo, né? No meu quarto. Ela nunca separou de mim. Então eu não vou mudar para lá, deixar ela num quarto e eu em outro. Nunca, jamais. Eu nunca me separei dela, então é sempre ela comigo e eu com ela. O valor da obra total é de R$ 31.100. Para construir ou pelo menos ampliar um quarto para abrigar Graziele, são R$ 20.100 de material de construção e mais R$ 11.000 de mão de obra. Tenho fé que vai aparecer alguém, que vai tocar no coração de alguém. Olha, gente, quem quiser ser o padrinho da minha filha desse presente de aniversário, eu agradeceria de fundo do meu coração e eu tenho certeza que ela também ia ficar muito feliz. Seria o melhor presente. Quem puder ajudar pode entrar em contato pelo WhatsApp 98822 1557. Repetindo, 98822 1557.
De acordo com os estudos da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, a FIEMA, o índice de confiança do empresário industrial para o mês de abril assinalou uma leve queda, chegando aos 45,5 pontos. O resultado indica preocupação do empresariado por permanecer abaixo dos 50 pontos. A pesquisa apontou também que tanto as empresas pequenas quanto as grandes estão mais pessimistas. Essa queda foi ocasionada por uma diminuição nos indicadores das condições atuais das empresas da construção civil. O índice é obtido a partir da ponderação dos resultados referentes às condições atuais e expectativas dos empresários em relação à economia brasileira, o Estado e a empresa. A Bovespa teve queda de 0,74%, com 56.372,04 pontos. No mercado de câmbio, o dólar teve alta de 0,63%, valendo R$ 3,03. O peso argentino teve alta de 0,44%, custando hoje 34 centavos. O euro teve alta de 2,3% e vale nesta manhã de quinta-feira R$ 3,46. A seguir, vamos falar sobre a hipertensão e os cuidados com a saúde. Agora são 7h41. O Bom Dia Maranhão volta daqui a pouco. Segundo uma pesquisa recente, São Luís é a segunda capital com menor número de hipertensos do Brasil. Cerca de 17% da população possui a doença na cidade, que está atrás apenas da capital do Piauí. Os números mostram também que as mulheres são maioria com pressão alta. A pressão arterial da Núbia costuma oscilar. Depois de fazer exames, veio a boa notícia de que com o coração está tudo bem. Mas diante de um quadro de hipertensão, a auxiliar de serviços gerais não pode descuidar. A alimentação eu tento não comer nada gorduroso, tento comer o máximo possível de coisas que venham me prejudicar. Eu faço bastante caminhada. Pelas 5 horas da manhã eu caminho pelo menos 1 hora de relógio. A hipertensão é uma doença assintomática e silenciosa e só dá os primeiros sinais quando o quadro já se agravou. O estresse e os maus hábitos são fatores decisivos para desencadear o problema. Fazer uma atividade física, combater o sedentarismo, uma alimentação regular em que você evite os excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de gorduras, não fumar e não exagerar no álcool. Independente da idade que você tenha, seja jovem ou idoso, você pode sim adquirir a hipertensão. E um alerta, a doença está diretamente ligada à maneira como você come. Ao meu lado, a Ana Emília Rios, que é nutricionista. Nós estamos observando aqui algumas opções saudáveis, né? Entre os pratos tem aqui a salada. A salada sempre é muito bem-vinda no cardápio da pessoa? Sim, a salada ainda é uma opção, né? Sempre vai ser uma opção, tanto para hipertenso como quem não é hipertenso, certo? O interessante é sempre, né, optar por as opções mais naturais possíveis, evitar os alimentos em conserva, milho, ervilha e conserva, variar bastante nas folhas, os alimentos cozidos sem adição de sal. Essa empresária apostou na ideia de montar um restaurante a partir de um cardápio desenvolvido só com pratos, digamos, saudáveis. O negócio atraiu clientes em busca de melhor qualidade de vida. Eu tinha necessidade de sair de casa e procurar uma alimentação saudável, né? Onde eu encontrasse pratos, além de saborosos, tivessem uma qualidade de ingredientes bons. E sobre este assunto eu converso agora com o cardiologista Dr. José Bonifácio Barbosa. Bom dia, doutor Bonifácio. Bom dia. Será que esses dados realmente revelam a verdade? São Luís é a segunda capital com menor índice de hipertensos no país? Olha, eu não sei se é a menor, se é a segunda menor. O que eu sei é que nós, em 1996, fizemos uma pesquisa para ver a prevalência de hipertensão em São Luís. Naquela ocasião, nós encontramos em torno de 23% das pessoas acima de 18 anos de idade. Essa pesquisa ela não foi publicada. Sim. Porém, em 2004, 2005, nós repetimos a mesma pesquisa, com o mesmo critério, um critério científico, examinamos quase 900 pessoas. Isso foi feito um sorteio dos setores censitários de São Luís. Em resumo, uma metodologia perfeita. E encontramos, em 2005, 28%
das pessoas acima de 18 anos com hipertensão arterial. O problema é que essas pesquisas feitas por telefone, o paciente depende como ele recebe a pergunta. No consultório, a gente vê muitas vezes o paciente que está tomando medicamento para a pressão está controlada, ou então os pais também têm medicação, tomam medicação, a gente pergunta, tem pressão alta na família? Ah, doutor, não, meu pai, a pressão dele está controlada, que está tomando remédio. Às vezes é a pergunta que não é bem elaborada. Eu acredito que a prevalência da hipertensão em São Luís, deve estar um pouco até maior do que a que nós fizemos. Porque o que se acompanha na literatura mundial é aumento progressivo da prevalência de hipertensão, por uma série de razões. Nós vimos ali o doutor Francisco dizendo que nada de exagero em relação a sal, alimentação. Me parece que está bem relacionado, né, o desenvolvimento da hipertensão com o aumento do peso corporal. Com certeza. Alimentação, vida sedentária. Então a gente observa normalmente isto. Nós todos sabemos que o Brasil tem uma prevalência de sobrepeso e obesidade muito elevada. No nosso consultório, a pergunta clássica é: o senhor bebe? Bebo. Como? Não, bebo final de semana. Ou então, bebo todo dia. A outra pergunta clássica: o senhor fuma? A grande maioria não fuma mais. O senhor faz atividade física? Em torno de 80% a 90% das pessoas que frequentam o nosso consultório, eles são sedentários. Então, o sedentarismo cria condição para aumento de peso. O aumento de peso aumenta a pressão arterial, aumenta a glicemia, aumenta a triglicérides, diminui o HDL, que é o colesterol bom, aumenta o estresse. Os sedentários são mais estressados. Era isso que eu ia lhe perguntar. Existe alguma relação emocional que possa influenciar nessa pressão arterial? Tem, com certeza. Quando a gente vai assistir um jogo como o de ontem, Corinthians, Guarani do Paraguai, eu pensei que você estava falando do motoclube. Do motoclube, os seus torcedores, com certeza, a pressão eleva. Quando você para você ter uma ideia, quando você vai medir a pressão arterial do paciente, você pede para ele não falar. Sim. Ele conversando, a pressão aumenta. Entendi. E esses valores mudam muito também durante o dia, né? Mudam. Em nem um minuto a pressão é igual. Se você colocar um catéter dentro da artéria de um paciente, cada minuto, cada segundo, ela vai mudando. Então, o que você avalia é uma média da pressão arterial. Sim. Não é o valor fixo. O paciente, doutor, mas amanhã esse dia a pressão está normal. Quando é de noite, está alta. Quanto está? Não, está em torno de 13, de amanhece 12. Isso é normal. Essas variações são normais. Porque a pressão não pode passar de 139 milímetros, ou seja, 13 por 9. Não pode passar disso aí. Quando você atinge 14, é a pressão alta. Se você atinge 9 e pouco, já é alta. 14 pela máxima e 9 pela mínima. Doutor Bonifácio, existe também uma ideia muito errônea de que só é hipertensa aquela pessoa que também está acima do peso. Porque eu sou magrinho, eu não sinto nada, eu não sinto nenhum sintoma, provavelmente eu não sou hipertenso. Tem que ter muito cuidado com esse sintoma da hipertensão que parece que é mascarado, né? A hipertensão não dá sintoma, em quase 100% dos casos. Sim. Doutor, eu não tenho dor de cabeça. Eu digo, não, dor de cabeça é mais comum quem tem problema de coluna. E quem tem problema de estresse, os estressados têm muita cefaleia. Então, a gente não pode se basear por sintoma. Eu sou hipertenso há muito tempo, eu nunca senti nada. Mas se eu não tomar meu remédio, minha pressão vai subir. E é crônica, né? Uma vez hipertensa é para sempre. Eu costumo dizer que é para tomar remédio até o mundo se acabar. Não tem cura pressão alta, não tem cura diabetes, não tem cura colesterol, então, não tem cura triglicerídeo alto, todos têm que ser controlados, ou só com alimentação, ou com alimentação e medicamento. Não pode interromper o tratamento de pressão. Mas doutor, o médico mediu minha pressão, disse que estava normal, eu podia parar de tomar remédio. O seu médico se enganou. Sim. Você não pode parar de tomar, você pode até mudar. Mantendo uma vida saudável, até melhora essa hipertensão, mas não resolve. Você diminui a quantidade de medicamento. Você pode diminuir.
Como você pode aumentar a quantidade de medicamento ao longo de anos, porque vai aumentando o peso. O doente às vezes volta no consultório com 5 meses, 6 meses. Mas doutor, meu remédio não está mais servindo, não está mais atuando. Esse é o termo que ele usa. Vamos ver o que é. Aí ele vê, na vez passada a circunferência abdominal estava 90, 94, quando agora está 105. Essa circunferência abdominal aumentou o peso, aumenta a pressão. Tá certo. Isso por uma série de razões. A obesidade produz várias substâncias chamadas vasoconstrictoras, que estreitam o vaso e aumentam a pressão. Dr. Bonifácio Barbosa, cardiologista, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia Maranhão. As ordens, qualquer coisa nós estamos às ordens. Muito obrigado também. Ok. E veja a seguir, o Motoclube perdeu para a Ponte Preta e deu adeus à Copa do Brasil. Agora são 7 horas e 53 minutos, o Bom Dia Maranhão volta daqui a pouco. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. No Maranhão não há previsão de chuva. No interior, nas demais áreas, pode chover no fim do dia. Vamos ao mapa. Em Colinas, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Pinheiro, mínima de 25 e máxima de 33. Em São Luís, os termômetros oscilam entre 25 e 32 graus. Futebol, em partida válida pela Copa do Brasil, o Motoclube perdeu de 4-1 para a Ponte Preta. Os detalhes ao vivo com o repórter Eduardo Ericeira. Eduardo, não foi dessa vez para o Moto, né? Eliminado também da Copa do Brasil, né? Pois é, Dalciana, infelizmente não deu para o Moto, né? Perdeu, como você disse, por 4-1 para a Ponte Preta e deu adeus aí à Copa do Brasil. Já tinha passado o Sampaio, o outro representante maranhense já tinha sido eliminado, passado aí pela mesma eliminação no dia de ontem, e agora foi a vez do Motoclube e as duas eliminações por times paulistas. Também o Sampaio Corrêa também teve a esperança de se classificar, botou 1-0 contra o Palmeiras. O Moto também renovou as esperanças da torcida rubro-negra, saiu perdendo por 1-0, gol do Borges aos 33 minutos do primeiro tempo, mas conseguiu o empate com o Railan mais uma vez. O Railan, que já havia feito o gol na primeira partida aqui em São Luís, quando o Moto perdeu por 2-1, o Railan voltou a fazer, renovou as esperanças aí, já que o 2-1 também lá em São Paulo levaria a partida para os pênaltis. Aí o Moto teria a chance de avançar, mas infelizmente o Moto levou mais 3 gols após o empate de 2 jogadores que saíram do banco de reservas, um gol do Diogo Oliveira e mais 2 gols do Cezinha. A partida terminou por 4-1 para a Ponte Preta, que avançou. Infelizmente o Moto não avançou na Copa do Brasil. E mais preocupante ainda é a situação do Moto. O Moto não vai disputar mais nenhuma competição oficial. O Sampaio pelo menos tem o Campeonato Brasileiro da Série B. Vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série B agora no ano de 2015, mas infelizmente o Moto não conseguiu uma vaga para disputar o Campeonato Brasileiro da Série D, como aconteceu na temporada passada. Quem vai disputar é o Imperatriz, que foi o campeão maranhense. Com isso, o Moto deve passar 7 meses, aproximadamente 7 meses parados, sem disputar uma competição oficial, e só deve voltar a campo para disputar uma competição oficial no próximo ano, o Campeonato Maranhense de 2016. O Moto ainda tentou pleitear uma vaga junto à Federação Maranhense de Futebol, só que a CBF não permitiu, não abriu mais uma vaga para um time maranhense disputar o Campeonato Brasileiro da Série D. A situação do Moto é bastante preocupante, porque deve ficar aí 7 meses parado sem disputar uma competição oficial. É com você, Dalciana. Uma pena, né, Eduardo? 2 grandes times do Maranhão, Motoclube e Sampaio Corrêa, eliminados aí dessa importante competição que é a Copa do Brasil. E o Sampaio amanhã volta a campo contra o Macaé pelo Campeonato Brasileiro, não é isso? Pois é, o Sampaio já esqueceu, falando agora do outro representante maranhense, o Tricolor, que tem o Campeonato Brasileiro da Série B, uma competição muito importante. Os 4 primeiros colocados dessa competição garantem uma vaga para a Série A do Campeonato Brasileiro, que é considerada aí a elite do futebol nacional. O Sampaio agora, os próprios jogadores, comissão técnica, já confirmaram, já disseram que esqueceram a Copa do Brasil. O time já foi eliminado da Copa do Brasil, são águas passadas, já esqueceu, agora é bola para frente, olhar para frente, que tem um Campeonato Brasileiro muito importante e difícil para ser disputado. A próxima partida é amanhã contra o Macaé, sexta-feira, às 7h30 da noite. A primeira partida, promessa de casa cheia, porque é a primeira partida jogando em casa. O jogo é aqui em São Luís, no estádio Castelão. Lembrando que o Sampaio estreou bem, venceu fora de casa, vencendo o Vitória da Bahia por 2-0, que é uma equipe
também fortíssima candidata a conseguir uma das vagas para a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Sampaio foi lá na Bahia e venceu por 2-0 e amanhã joga aqui com o apoio da torcida, promessa de casa cheia, mesmo com a eliminação da Copa do Brasil. A torcida deve comparecer para ir empurrar o time nessa primeira partida pelo Campeonato Brasileiro, jogando aqui em São Luís. Só reforçando, Sampaio e Macaé, o Macaé que também venceu na primeira rodada, os dois times dividem a liderança junto com o CRB de Alagoas, a liderança da competição. Sampaio e Macaé do Rio de Janeiro se enfrentam amanhã aqui na capital São Luís, no estádio Castelão, às 7h30 da noite. O convite está feito a toda a torcida tricolor e a toda a torcida maranhense, claro. Eduardo, rapidinho antes da gente encerrar, e a expectativa para a estreia do novo técnico? Pois é, o técnico aí que acompanhou, ele esteve lá em São Paulo, acompanhou a partida entre Sampaio e Palmeiras. Foram apenas 2 partidas que ele ficou de fora, que foram dirigidas aí pelo Arlindo Maracanã, que era o técnico interino, que é jogador do Sampaio. Ele assumiu apenas como técnico interino. Venceu o Vitória, perdeu para o Palmeiras e o Léo Condé deve assumir o time já agora contra o Macaé na partida de amanhã. Expectativa muito boa, espero que ele tenha uma boa passagem pelo Sampaio Corrêa. Ok, obrigada, Eduardo. Todas as reportagens exibidas no Bom Dia Maranhão, assim como a entrevista no estúdio, você pode conferir daqui a pouco no portal idifusora.com, assim como outras notícias. O Bom Dia Maranhão termina agora. Até amanhã.